Jonas, capítulo 3, onde está escrito assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre Cisa. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão em cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém. Nós conhecemos bem a história de Jonas e sabemos que quando falamos de avivamento, um dos momentos que vem no Antigo Testamento, entre tantos outros, foi o que aconteceu em Nínive, diante da pregação de Jonas. Mas pensamos, qual foi a pregação de Jonas? Jonas atravessa a cidade, repetindo uma mensagem de 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Que sermão é esse? Que pregação repetitiva! Mas foi a palavra que Deus colocou no coração dele. Naquele momento, Jonas era apenas a boca, a voz, mas a palavra era de Deus. Nínive era uma cidade afundada na idolatria, no paganismo, na maldade. O discurso de Jonas, a pregação de Jonas não apontou um pecado. A pregação de Jonas não falou de Deus. A pregação de Jonas apontou para o tempo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu creio, meus irmãos, que quando nós estamos na situação dramática, do ponto de vista espiritual que estava a cidade de Nínive, creio que nós precisamos buscar uma palavra escatológica, mais direcionada para o fim, apontar para as pessoas que tem um tempo que vai se esgotando, que o fim está próximo, porque os ninivitas pensaram: hoje nós temos 40 dias, amanhã serão 39, e depois 38, e agora? O tempo vai passando. Única coisa que Deus deu aos ninivitas foi a direção
deles pensarem no tempo que estava se esgotando. Quantas vezes nós esquecemos da realidade? Nós estamos vivendo o final dos tempos desde que veio o Espírito Santo. Já no primeiro século, o apóstolo Tiago, ele chama a atenção no primeiro século. Ele diz que nós precisamos ser pacientes quanto à vida do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele diz que o Senhor está aí batendo as portas. Ele chega a usar essa expressão lá em Tiago 5. E ele estava sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. O apóstolo Tiago disse isso para a igreja no primeiro século. Nós estamos no século 21. Olha o tempo que está indo embora. Nós estamos 20 séculos depois. O apóstolo Paulo, no primeiro século, desculpem, minha voz está péssima. O apóstolo Paulo se considerava candidato para o arrebatamento, porque ele achava que o arrebatamento ia acontecer nos dias dele. Nós estamos 20 séculos depois. Será que nós não podemos sentir o que aquele povo de Nínive sentiu? E Deus apontou para eles um tempo contado, 40 dias. Ora, Deus não nos disse o tempo, quantos anos. O próprio Jesus disse que nem ele, nem os anjos sabiam, só o Pai. Mas será que nós não podemos olhar os sinais e perceber que esse final de tempos está no último final? A pregação para os ninivitas foi a chamada de atenção para um tempo que se esgotava. Essa pregação levou o povo ao arrependimento, leva o rei a sair do seu trono, a sentar na cinza, se tirar as suas vestes reais, vestir panos de saco e ordenar que houvesse um jejum de homens e animais, e até que todos se convertessem ao Deus de Jonas. Essas são as palavras do rei de Nínive. Por que é que houve essa resposta? Nós vemos que a atitude desse rei é uma atitude de arrependimento. Aí nós vemos a resposta de Deus. Deus aqui nos ensina o método, a receita que nós precisamos para determinados momentos. Precisamos ver um tempo que se esgota, um tempo que passa, porque ainda que Jesus Cristo não arrebate a sua igreja agora, mas com certeza eu vou. Nós podemos ser chamados a qualquer momento. Não precisa ir no arrebatamento total da igreja.
todos os dias Deus chama filhos para Ele. Então, nós precisamos abrir os nossos corações e ponderar como está a nossa vida diante de tudo o que está acontecendo. Sabemos por todos os sinais que nós vivemos nos últimos tempos. Às vezes decidimos pelo tempo. Quando Deus fala por boca do profeta Ageu, falando de tempo, ele diz assim: este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser restaurada. Qual é o tempo? O que é que nós sabemos a respeito de tempo? Não sabemos. Podemos definir muitas coisas, mas não definimos o tempo. Existe um livro Eclesiastes que fala tanto de tempo, mas não nos diz o que é o tempo. Mas nós sabemos que vivemos o final dos tempos. Quando pensamos que para haver o que aconteceu em Nínive, ou teve que haver arrependimento. Nós temos na igreja falado tão pouco sobre arrependimento, novo nascimento e santificação. Por que será que esses três assuntos de extrema importância na vida de cada filho de Deus não têm sido chamados a atenção? Eu não digo numa denominação especial, mas de modo geral. Nós estamos sendo engodados por muitas promessas que não vieram de Deus. Mas a ordem para nós é arrependimento para começar. Nós vimos o que Deus fez em Nínive. Ele quer fazer hoje por nós. Quando nós lembramos que a vida surge da morte, é preciso que se morra para ter vida. Lembra do que aconteceu com Moisés? Moisés era um homem tão inteligente, tão culto, teve uma educação e uma formação de um príncipe egípcio. Mas quando ele chega perto de Deus, sem saber que era Deus, a primeira coisa que Deus diz para ele: ei, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Por quê? Moisés, te faz um com o pó, porque a tua sandália te separa do pó. Porque Deus nos deu os pés, mas nós criamos a sandália que nos separa do pó, nos separa daquilo que nós somos. E quando Deus diz, tira a sandália dos pés, te faz um com o pó, reconhece que tu és pó, pensa de onde vieste. Significa, eu vou começar algo novo agora contigo. E eu preciso que tu comeces comigo do início. E tens que começar sabendo que tu és pó e eu não sou. Sabendo que tu és criatura e eu sou criador. Então aqui Deus vai desfazendo tudo aquilo que nós pensamos de grandiosidade de nós mesmos. Deus ali começou anulando muitas coisas na vida de Moisés. Joga o bastão no chão. Ele viu que era uma cobra, correu. Deus diz, pega pela cauda. Pegou, era uma vara. E naquela hora, aquele homem com uma mente tão científica não sabia mais diferenciar uma vara de uma cobra. Esse é o conhecimento do homem diante do conhecimento de Deus. Põe a mão dentro da capa, botou, tirou a lepra, gritou, põe de novo, está curada. Então Deus estava assim, fazendo Moisés voltar ao ponto de partida, para começar algo novo na vida dele. Deus quer fazer
todas as coisas novas na nossa vida. Mas nós temos que partir do princípio. Para Deus fazer uma obra em Nínive, o rei saiu do seu trono. O rei tirou suas vestes reais. O rei sentou sobre a cinza, dizendo: eu sou pó. Também na nossa vida, sabemos que tudo começa no arrependimento. Quando o profeta Elias foi ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, profeta, no lugar dele, ele chegou lá, a Bíblia diz que ele encontrou Eliseu arando com 12 juntas de boi. Ele estava na 12ª. Elias passou o manto sobre ele, ele entendeu que ele estava sendo separado para o ministério de profeta. Desceu do arado, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então virei e te seguirei. Ele disse: vai, mas volta, porque já sabes o que eu fiz contigo. A Bíblia diz que esse homem foi, pegou os arados, fez lá uma fogueira, matou os bois, cozinhou as carnes, deu para o povo, e depois veio seguir Elias para servi-lo. Sabe o que aconteceu? Eliseu acabou com a antiga natureza dele. Ali acabou o agricultor, ali acabou o homem que cuidava da terra, que arava a terra, que cuidava de plantações, que cuidava de animais. Morreu o agricultor, nasceu o profeta. Aí ele segue Elias. Ou há um começo. É preciso que algo morra para que se comece outra coisa. Isso aconteceu com ele. Você vê Jesus. Jesus morre. Ora, todo mundo morre. Aqueles 2 homens que estavam com ele na cruz também morreram. Mas ele morre para ressuscitar. Ele nunca ressuscitaria se não tivesse morrido. Há uma morte para que haja vida. O arrependimento é a base, é o princípio de uma vida nova. A Bíblia diz que Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Não é algo que apenas tem que ser falado en passant, é para pregar. Como que se processa o arrependimento? É algo que você pode dizer: mas eu já passei por isso no dia que eu me rendi a Jesus Cristo. Será que arrependimento termina ali? Ou é um processo contínuo? Pelo que Jesus Cristo diz, pelo que Jesus Cristo ensina no capítulo 13 de João, o arrependimento é um processo que continua. Porque nós tomamos a primeira lavagem. Quando nos arrependemos, somos tocados. A Bíblia diz: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu ouço a palavra, Deus abre o meu coração para crer. Eu creio, eu me rendo, eu me entrego, eu me arrependo da minha vida passada. Jesus então me toma e me leva para o Pai. O Pai me sela com o seu Espírito, me dá o seu Espírito. Ali existe o que nós chamamos do novo nascimento. Por que novo nascimento? Porque quando eu me rendo a Jesus Cristo, Ele faz de mim filho de Deus. Ora, Jesus Cristo fala disso para Nicodemos de uma forma, com uma didática tão simples que qualquer criança pode entender. Olha,
Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus estava dizendo, olha, que é nascido da vaca é boi. O que é nascido da égua é cavalo. O que é nascido da gata é gato. O que é nascido da cadela é cão. Se você é nascido da carne, você é carne. Se você é nascido do Espírito, você é Espírito. Se você nasceu do ventre da sua mãe, você é filho dela, você é filho da carne. Mas Deus não é carne, Deus é Espírito. Então você tem que nascer de Deus para ser filho do Espírito. Você tem que nascer no Espírito. E é isso que Jesus Cristo veio fazer para nós. Ele veio nos conectar de volta a Deus como filhos. Ele faz isso possibilitando tudo para nós. Quando nós pensamos em todas essas coisas, a Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Jesus. Como filhos de Deus, nós somos filhos por regeneração. Somos regerados, porque quando nós nascemos, o Espírito em todos nós estava morto. Morreu lá no Éden. Quando Eva e Adão pecaram, o Espírito morreu neles, e essa morte passou como herança para toda a humanidade. Então, todos nós que nascemos espírito morto, alma e corpo vivos. Mas carregamos um defunto espiritual. E esse defunto espiritual, que devia estar vivo, porque é ele que nos conecta ao Pai, que é Espírito, ele está morto. Por isso Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa morte que existe em nós. Carregamos um corpo espiritual morto, até que nós nos rendemos a Jesus Cristo. Ele vem e ele dá vida nesse Espírito, como ele deu nos discípulos. Ele ressuscitou e disse: recebei o Espírito Santo. Ele soprou como Deus soprou em Adão. E aquele sopro de vida ressuscita esse espírito morto, e nós estamos conectados com Deus novamente. Agora sim, há um nascimento. E se há um nascimento, a morte acabou. Nós somos espiritualmente novas criaturas. E só por isso, agora se nascemos no Espírito, somos filhos de Deus. Por regeneração. Mas somos herdeiros por adoção. Se você tem um filho adotado, você o ama, ele é seu filho, ele tem o seu nome, ele tem direitos, que você morra amanhã, ele é seu herdeiro. Mas nós também somos herdeiros de Jesus, herdeiros com Jesus. Jesus Cristo morre e ressuscita para nos dar a herança, para ser o nosso advogado, para que nós tenhamos certeza de que a herança é nossa. Então nós precisamos saber que essa questão de novo nascimento é importantíssima. E uma vez que quando eu me rendo a Jesus Cristo, eu me arrependo. Agora eu sou filho de Deus, mas eu ainda sou pecador. Ainda sou pecador. Eu ainda tenho tendências para o mal, inclinações para o mal, maus desejos, maus pensamentos. Como é que eu faço com isso? Entramos numa luta que se chama a caminhada de santificação. Mas agora eu não caminho sozinho. Agora eu tenho o poder que veio do alto, que opera em mim,
para me dar essa ajuda necessária para caminhar e crescer como filho de Deus. E nessa caminhada, porque muitas vezes eu vou pecar, como João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Tudo bem. Você lava de manhã, toma seu banho, está todo prontinho, mas você ainda não calçou o sapato, seu cachorrinho corre para o jardim, você vai atrás, descalço. Quando você entra com o cachorrinho, olha para o seu pé e sujou. Você vai tomar banho de novo? Não, lava só o pé, não é? Você já está todo limpo, só precisa lavar o pé. E todas as vezes que sujar os pés, vai ter que lavar, mesmo tendo tomado banho. É isso que Jesus Cristo ensina para nós. Você já está todo lavado do dia que você se entregou a Jesus, mas de vez em quando suja uma parte. E Ele tem que lavar. É preciso que você vá a Ele. Quando Jesus fala isso para os discípulos, Ele começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro disse, não, Senhor, imagina, o Senhor não vai me lavar. Jesus Cristo olhou para Pedro e disse, Pedro, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. E Pedro disse, então lava logo, Senhor, lava tudo, lava da cabeça aos pés. E Jesus Cristo disse, não, Pedro. Aqueles que já estão limpos não precisam lavar senão os pés. Quer dizer, nós como filhos de Deus já estamos lavados, mas de vez em quando pode sujar alguma parte. Essa parte tem que ser levada diante do dono, diante do proprietário, porque se ele não nos levar, perdemos a parte com ele. Então, nós precisamos estar revendo a nossa vida. O arrependimento que tivemos no dia que nós nos rendemos a Jesus, maravilha, abriu as portas, mas na nossa caminhada como filhos de Deus, muitas vezes vamos precisar nos arrepender dos nossos ataques, dos nossos maus pensamentos e falar com Ele. E pedir perdão e confessar para que Ele nos lave. Como se processa o arrependimento? Muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, eu me arrependo. E daí? E daí? Deus sabe de todas as coisas, graças a Deus, senão não seria Deus. Mas pelo que a Bíblia nos ensina, no Antigo Testamento e no Novo, a Bíblia fala sobre palavras de arrependimento. Lá no profeta Oséias, nós vemos que Israel, a nação, esposa de Deus, esposa de Jeová, Israel já tinha pecado de todo jeito, já tinha sido julgada, já tinha sido condenada, não é? Mas não tinha sido executada a condenação dela. Agora que ela está condenada, porque foi condenada por adultério, não é? Então o profeta grita, antes que haja execução, volta, Israel, para o teu Senhor, porque pelos teus muitos pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe.
Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifício dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Você entendeu isso aqui? Você volta, mas você volta com palavras de arrependimentos indispensáveis. Indispensáveis. Que palavras de arrependimento são essas? Você vai dizer o que você fez. Mas Deus sabe, mas você tem que dizer, não fez? Fez. Você vai dizer. Você vai dizer, o Senhor vai perdoando aí, o Senhor sabe o que é. O que é isso? Você não está falando com um igual. Quando Jesus, olha o que eles dizem. Você volta, tende convosco, quer dizer, traga com você as palavras de arrependimento. As palavras que identificam o motivo do seu arrependimento. O que é que você vai dizer? Olha, perdoa toda iniquidade. Aceito que, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Que é, a Assíria já não nos salvará, porque eles pecaram tanto, e em vez de eles buscarem ajuda com Deus, eles desprezaram a Deus, botavam os olhos dos cavalos velozes do exército da Assíria, foram pedir ajuda à Assíria. Não iremos montados a cavalos. Fabricavam ídolos e diziam para o ídolo, tu és o nosso Deus. Ele diz, não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és meu Deus. O que eles fizeram, eles confessam que fizeram e dizem, não queremos mais fazer. Lembra o exemplo que Jesus Cristo dá, quando ele fala do filho pródigo? Bem, conhecemos bem a história do filho pródigo, aquela parábola. Mas quando chega a hora do arrependimento, Jesus diz que ele, caindo em si, pensou, na casa de meu pai, os trabalhadores têm pão que se coma, e eu aqui, passando fome. Levantar-me-ei, isso ele pensou nas palavras de Jesus. Levantar-me-ei, 1. Irei para o meu pai, 2. E direi. Ele vai dizer. Não é só pensar, não. Ele vai dizer. O que é que eu vou dizer? Tem que ter o que dizer. E o que é onde você pecou. Primeira coisa. Na palavra de Jesus. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus empregados. Primeiro ele reconhece que pecou, primeiro contra o céu, e depois contra o pai. Por quê? O pai não escolheu ele para ser filho. Ele não escolheu o pai para ser pai dele. Essa questão de filho e pai é uma escolha de Deus. É Deus que forma você no ventre da sua mãe. Portanto, não importa quem é sua mãe, seu pai, você tem que honrar. Porque foi uma escolha de Deus. Mas meu pai é um bêbado, é o seu pai. Minha mãe é ladra, é sua mãe. Não importa o status dela, o comportamento, o que for. Então, quando você despreza, desrespeita, desonra, você está desonrando primeiro a Deus, depois aos seus pais. Eles não lhe escolheram. Eu estava uma vez almoçando domingo numa igreja. E a menina, filha do pastor, um comportamento péssimo. Aquele negócio da gente dar tanto explicação a porque é adolescente. Ué, porque adolescente tem que ficar mal educado. Quem disse? Que criança tem que ser educada, adolescente tem que ser mal educado. Por quê? Quem disse isso? Não. E a moça estava se comportando mal desde a véspera. Nós sentamos na mesa e estávamos almoçando. Ela não esperou a oração. Eu estava ali.
Ela acabou de comer e disse para a mãe dela: cadê o pudim? A mãe dela foi lá, pegou o pudim, ela serviu, virou e disse assim: pai, cadê o filme que eu mandei você pegar na locadora? Mandei. Fosse comigo, ela já tinha rodado há muito tempo. Como é que manda? Não pode, o culpado é o pai que permitiu, tudo bem. Ah, minha filha, porque tem um ensaio agora, né? Que ia ter a cantata. Eu não mandei me escolherem para cantata. A mãe dela disse: mas minha filha tem que dar um bom exemplo, afinal de contas, seu pai é o pastor. Eu não pedi para ser filha de pastor. Chegou no meu limite. Eu estava na mesa. Aí chegou no meu limite. Eu disse: com licença, você está certa. Você, garota, está dizendo que não pediu para ser filha do pastor. Mas ele também não pediu para ser seu pai. Porque ninguém normal gostaria de ser pai de uma menina tão mal educada. Lógico que eu não voltei mais naquela igreja, ninguém me chamou. Desde sexta-feira que eu cheguei, você está envergonhando seus pais. Dei-lhe um sermão. Lógico que não gostaram, mas não demonstraram. Agora você pensa. Você sabe quem vai responder por isso são os pais. Quando você deixa o seu filho lhe desonrar, ele fica sob maldição. Você lembra de Hofni e Finéias, os filhos do sumo sacerdote Eli? Eles foram para a guerra, morreram como heróis, mas o pai morreu como morte de maldição, porque caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu asfixiado. Morte por asfixia é morte de cruz. Morte de asfixia é morte de maldição. O que eu quero dizer é que na linguagem de Jesus, o primeiro pecado desse menino tinha que ser mencionado e foi: pequei contra os céus e contra ti. Quer dizer, não é só pedir perdão ao pai dele da terra, mas aos céus. Tem que haver esse reconhecimento. E ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não voltei para ti achando que sou digno. Eu quero um emprego, porque eu sei que tu és bom, que tu tratas bem os teus empregados. Tu dás pão para eles comerem. Está vendo? Então ele traz as palavras do arrependimento. Ele diz qual foi o pecado dele. Arrependimento sem essa expressão eu não vejo na Bíblia. Tanto nós vemos por boca do profeta Joel, do profeta Oséias, capítulo 14, e nós vemos Jesus ensinando a mesma coisa em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Então, é preciso, para o nosso crescimento espiritual, para que a vida vá abundando em nós, que nós desenvolvamos o hábito de chegar diante de Deus, no nosso momento de oração, fazer uma revisão e entregar a Ele. Pense, um marido que está agoniado, muito preocupado, está com medo de perder o emprego, não quer dizer em casa, tantas coisas acontecem, amanhece o dia, se aborrece com a esposa, xinga a mãe dela, xinga o irmão dela que não trabalha, e sai xingando, pintando a droga com todo mundo, bate a porta, vai embora. Marido, imagina se não fosse. Passa o dia no trabalho e diz: ai, acho que pisei na bola hoje. Tá, tudo bem. Chega em casa, de tarde, entra. Oi, minha filha, tudo bem? Tá, tudo bem, o que vai fazer, né? Vai levando, vai passando, vai. Tá feito, vai desculpando aí, e tudo, me excedi. Eu não se excedeu, não. Você pecou. Você pecou. Você agrediu.
Você usou palavras para humilhar, para agredir, para tirar paz da sua esposa. Você causou ferida. E ferimento dói. Então isso daí está levantado como pecado seu. Porque você traiu o juramento que fez de protegê-la, de amá-la, de cuidar dela. Você traiu o juramento. Isso é traição. O que você tem que fazer? Minha filha, preciso falar com você. De manhã, antes de sair, eu tive uma atitude que nem animal tem. Eu disse para você algo que eu não devia ter dito nem para o meu pior inimigo. Levantei falso. Joguei na sua cara coisa da sua família que nem é verdade, não é da minha conta. Me perdoe. Você não merece isso. Eu não tinha que fazer isso. Eu quero que você me perdoe. Eu disse que sua mãe é uma jararaca, que seu irmão é preguiçoso. Tem que dizer. Ele disse. Quando você falar isso para ela, você vai ver ela chorar. Porque doeu. Porque as palavras de arrependimento, elas trazem à tona a realidade de que você sabe que você pecou. Então, quantas vezes, olha o que o rei de Nínive fala. O rei de Nínive diz para o povo que eles têm que se arrepender. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá. Ele diz, olha, os homens e os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Está vendo? Olha o clamor deles, qual seria? O rei diz, então, não pode haver avivamento onde não há arrependimento, onde não há uma mudança de vida, onde não há um retorno de 180 graus. Quantas vezes nós erramos por querer começar as coisas do meio do caminho? No dia de Pentecostes, quando Pedro fez aquele discurso, o povo fez um apelo para ele. O povo tomou conhecimento. E agora, que faremos? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Foi a palavra. Quer dizer, a solução tem o seu princípio aqui no arrependimento. Saia de onde você está e comece coisa nova. Porque o povo já disse agora, o que faremos? Eles sabiam tudo o que tinha acontecido. Quando Paulo estava lá na prisão em Filipos, que o carcereiro queria se matar, disse, que devo fazer para ser salvo? Ele diz, arrepende-te, arrependei-vos. A Bíblia diz que João Batista veio pregando arrependimento. Jesus Cristo começou a pregar pregando arrependimento. E por que será que um tema tão importante nós esquecemos, principalmente de usar nas nossas vidas? Arrependimento. Quando nós chegamos em Apocalipse, a Bíblia diz que o anjo, ele faz uma pregação, não é? Em que ele diz que veio vir outro anjo voando no meio dos céus, do céu, tendo na mão o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Esse evangelho eterno é para ser pregado aos que se assentam, quer dizer, aqueles que estão em lugar de autoridade, de todas as nações e línguas e povos e de todas as tribos, para
todas as autoridades. E ele diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer, isso é o evangelho básico para você que está em lugar de autoridade, para você que está investido de tantos direitos, porque de uma hora para outra parece que as autoridades hoje só têm direitos. É para temer a Deus. Cuidado, porque aquele que criou os céus, a terra e o mar e as fontes das águas tem que ser temido. E se você teme a Ele, você curva a sua cabeça, você tira a sandália dos pés, reconhece que você é pó, que se faz um com o pó. Quando nós olhamos para tudo isso que aconteceu em Nínive, que sermão é esse? Que mexe com o rei, tira-o do trono, faz com que ele se dispa das suas vestes reais e se assente na cinza e proclame um jejum e ordene que todos se convertam ao Deus de Jonas. Que poder é esse? É o poder da palavra de Deus. É o poder da pregação que aponta para o final. É o poder da palavra que nos leva a olhar o momento que vivemos. Que o tempo corre célere para o fim, meu irmão. Nós estamos vivendo os últimos momentos sobre a terra. Precisamos revisar a nossa vida. Precisamos olhar com carinho o título que nós temos e viver de acordo com ele. Nós somos filhos de Deus, cidadãos do reino dos céus. Amém? Ainda 40 dias. 39, 38, 2, 1. Se nós começarmos a pensar quantos dias temos, talvez a nossa situação mude. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.